Você não vai acreditar no que está por vir com Furiosa, o 5º capítulo da franquia Mad Max, dirigido pelo deus do cinema, George Miller. Esse senhor conhecido e lembrado por ter feito Baby, o Porquinho Atrapalhado, Happy Feet 1 e 2, Era Uma Vez um Gênio, está voltando depois de 9 anos, a melhor franquia de ação já criada pelo ser humano. E é sobre isso que nós vamos falar no Cine Amora de hoje. E já adianto, calma, eu achei um puta filme. Vem comigo descobrir o porquê. Salve, salve meus amigos do Cine Amora, eu sou o Gabriel Amora e hoje nós vamos conversar sobre Furiosa, o 5º capítulo da franquia Mad Max. Filme este que eu confesso, eu estava muito preocupado, porque na verdade eu não sou muito fã de um modelo de cinema que se conta a origem de uma história que a gente já viu. Ou seja, esse filme Furiosa, por exemplo, ele relata uma história que a gente já sabia o final. A nossa protagonista ia sobreviver, porque eu assisti Estrada da Fúria e no final ela consegue vencer todos os seus antagonistas. Mas aí o George Miller mais uma vez nos mostra porque que ele é um dos melhores cineastas de todos os tempos, porque ele está sempre se reinventando. Se você for pegar a franquia Mad Max, esses 5 capítulos, se você for maratonar, é um negócio extraordinário e perfeito. Eu te digo por quê. O primeiro filme ali é uma história de vingança, um negócio bem simples, tem 90 minutos. Inclusive ele fez um filmaço com pouca grana. A continuação já é um filme de ação assim que é baseado nos melhores faroestes norte-americanos. E o terceiro filme ali já é uma conclusão super carnavalesca. Inclusive o George Miller não é muito fã dessa conclusão, tanto que ele durou 30 anos para voltar ao universo e ele voltou com estilo ali com Estrada da Fúria, que pegou todo mundo de surpresa. E aí a intenção dele, se você for dar uma pesquisada, ele queria fazer os 2 filmes ao mesmo tempo. Ele queria contar a história da Furiosa antes e depois a Estrada da Fúria. Sendo que o pessoal da Warner percebeu que esses 2 projetos filmados ao mesmo tempo ia ser muito caro. Ele estava tentando fazer alguma coisa parecida ali com o que as irmãs Wachowski fizeram no Matrix Reload e no Matrix Revolutions, lançado em 2003, que teve ali um espaço de 6 meses. Acabou que o pessoal da Warner escolheu não continuar com esse projeto e ele preferiu contar a história de uma Estrada da Fúria, não de Furiosa. Ele ia contar a história da Furiosa ali em 2017, 2018, mas a produtora dele lá na Austrália processou a Warner Brothers. Depois de 9 anos, ele voltou a parcerias e finalmente esse filme saiu do papel. E acabou que nessa transição assim de 9 anos teve muito troca-troca. Por exemplo, Anya Taylor-Joy assumiu o papel vivido pela Charlize Theron lá em 2015 com Estrada da Fúria. George Miller não quis fazer o que eles chamam de rejuvenescimento digital. O Scorsese fez isso com o Irlandês, o James Mangold fez com o Indiana Jones e o pessoal da Marvel vive fazendo isso também. E é uma técnica que ainda está nos seus primeiros passos. Dá para perceber que aquele ator tá com a maquiagem digital em cima dele e causa um estranhamento. George Miller, que é um cara conhecido por trabalhar com efeito prático, ele ignorou essa possibilidade e contratou uma atriz mais nova, deixando todo mundo fã da Charlize Theron com o coração partido. Mas olha, felizmente a Anya Taylor-Joy segura bem as pontas. Se a gente for entrar no âmbito da comparação, e não é saudável fazer isso, mas vamos pegar só esse exemplo das 2 atrizes, a Charlize Theron tem ali uma personagem um pouco mais feroz, um pouco mais agressiva, mais violenta, apesar de estar certa o tempo todo. E a interpretação da Anya Taylor-Joy já é um negócio um pouco mais tímido. Ela te intimida, ela te assusta através do olhar. Por isso que entrou essa polêmica aí que a atriz só ia ter 30 falas, 30 momentos de diálogos, e é justíssimo, porque quando ela entra em cena e ela olha pra você, ela olha pro antagonista, você começa a perceber aquela personagem se transformando ali, se modificando quase como se fosse uma força da natureza. Na história do filme acontece que nós conhecemos o Vale Verde, que é citado no Estrada da Fúria. Ela é sequestrada por uns motoqueiros e acaba caindo no colo do nosso vilão, o Dementos, já já a gente fala sobre ele, e ela se encontra naquela situação de querer se vingar daquele que tirou tudo dela. Inclusive, ela faz alianças com alguns rostos conhecidos de Estrada da Fúria, como por exemplo o Immortan Joey, que é o antagonista do filme anterior. Então, ainda partindo do pressuposto da interpretação da Anya Taylor-Joy, ela começa o filme de uma forma super tímida que vai crescendo, e rapaz, o que ela faz com os 30 minutos finais, onde ela finalmente tem um encontro, um embate com aquele vilão, você percebe como essa atriz ela é um tesouro e como ela precisa trabalhar mais dentro desse universo, por que não? Ela consegue entender a transição da Furiosa que está encontrando a sua vingança para aquela Furiosa que percebe que precisa dos outros,
que precisa de outros personagens para ser feliz, ou então para ela ter uma paz de espírito, já que ela não conseguiu ajudar aqueles que ela tanto amava no passado. E aí, em contraponto, tem um vilão que é interpretado assim de uma forma mágica pelo Chris Hemsworth, que é o cara conhecidíssimo por ter feito o Thor. E ele também fez o James Hunt naquele filme do Rush, do Ron Howard. Veja esse filme é bem decente. A interpretação dele, ele começa um pouco narcisista, um pouco odioso, ele é idiota também, ele é quase como se fosse um bobo da corte, mas ele é um líder, ele é o ditador daquela galera. Então, justamente fica um comentário aí sobre como a gente acaba escolhendo os piores líderes para governar, né, e administrar uma sociedade, uma população. O personagem dele, nós vamos descobrindo que ele é um cara assim, nascido e vivido e construído para o mal. Ele é o mal puro e encarnado, inclusive é pior do que os outros vilões da franquia Mad Max. Sendo que ele tem uns detalhes ali na roupa que chamam a atenção do ponto de vista, por que ele tem esse ursinho aqui? Aí depois ele fala, não, esse ursinho significa isso. Tá, beleza. Lá na frente ele conta uma piada. O que é que essa piada significa? Ah, beleza, eu entendi. Unindo os detalhes da roupa e dos poucos diálogos que esse personagem tem até a conclusão do filme, nós entendemos que ele abraçou o ódio e ele se sente confortável com esse ódio. É por isso que ele é um vilão, é por isso que ele é um cara maldoso que continua fazendo um monte de coisa ruim na vida das pessoas. Diferentemente da Furiosa, que precisa dessa dicotomia para existir, porque ela percebe que pode acabar se tornando aquela pessoa que ela tanto odeia. Então o complemento dos dois personagens é um negócio brilhante. E você acompanhar a Furiosa, da Anya Taylor-Joy, e o Dementos, do Chris Hemsworth, foi um achado que eu fico pensando, cara, quem foi que teve essa sacada? Mas rapaz, que cast acertado, os dois estão muito bons e os personagens são incríveis e com certeza eles vão mudar a história do cinema de ação. E agora nós precisamos dedicar um momento para falar sobre esse senhor George Miller, que continua se reinventando aos seus 79 anos de vida. Se você for pegar a franquia como um todo, é impressionante como nenhum capítulo parece o anterior. O Estrada da Fúria tem aquela sequência de ação que dura 1 hora. Na verdade, o filme todo, 120 minutos, parece uma longa sequência de ação. No Furiosa, ele divide tudo em 5 capítulos. Então você tem um capítulo um pouco mais lento do que o outro. Você tem um respiro entre uma transição e outra. E você percebe que ele está construindo ali o mito, a lenda Furiosa. Você vai perceber que o hiperrealismo de Estrada da Fúria não se repete aqui com Furiosa. Apesar de tudo ser extremamente bem filmado, bem fotografado, de ter uma música que ajuda a contar a história, parecem sim que são dois filmes dirigidos por pessoas diferentes. Então as duas histórias são complementares e tão boas quanto. O que ele faz com Estrada da Fúria, ele não repete a dose em Furiosa. Se você está procurando uma comparação com Estrada da Fúria, você, infelizmente, vai se decepcionar. Mas você vai ficar muito feliz porque você vai se surpreender demais. Isso aí eu te garanto. Eu, como cinéfilo, sou muito grato à existência da franquia Mad Max e também sou muito grato à existência deste senhor chamado George Miller. Graças a ele eu me apaixonei pelo cinema australiano, pelo cinema de ação, pelo cinema sci-fi, pelo cinema de fantasia. E é muito louco como ele consegue, a cada revisita a esse universo, apresentar novos personagens marcantes, um cenário absurdamente incrível, uma música, um rock and roll extraordinário e diálogos e subtextos e camadas que são extremamente atuais e relevantes para o momento que a gente está conferindo aquele filme. Entrou a polêmica aí que o George Miller escreveu 30 diálogos para Anya Taylor-Joy no Furiosa. Aí lembraram do Mel Gibson no Mad Max 2 também, que teve pouquíssimas linhas. Também falaram do Tom Hardy, que teve 60 ou foi 65 momentos de diálogos no Estrada da Fúria. É muito difícil você contar uma aventura, uma jornada épica de camadas, cheia de desenvolvimento através das cenas, dos momentos épicos e das imagens absurdas que aquele diretor está tentando explorar e tentando nos mostrar. E o Furiosa ele consegue e ele acerta nisso. É mais um filme que o George Miller conseguiu ter a proeza de lançar para um público que está acostumado em assistir um filme que é extremamente mastigado, e ele consegue preencher esse vazio de pessoas que estavam procurando um formato novo de cinema, independentemente do gênero. Estou ansiosíssimo para ver os comentários de vocês e também estou ansioso para conferir Furiosa mais uma vez. Vejam esse filme na maior tela possível, com o melhor som,
Escolha as pessoas mais adequadas para dividir esse momento especial com você e se divirta e entre nessa aventura chamada Furiosa, uma saga Mad Max. Você não vai se arrepender de conferir esse filme no melhor e maior impacto possível. Eu vou ficando por aqui, vida longa e próspera ao Cine Amora, ao universo Mad Max, ao universo da Furiosa também, e ao George Miller, que ele continue fazendo filmes aí por muitos e muitos anos. Ele e nós merecemos isso.